Olá pessoal, graça e paz do Senhor seja sobre cada um. Nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Eu quero convidar você a acompanhar comigo. Nós vamos ler o livro de Apocalipse no capítulo 1, do verso 1 até o verso número 3. Apocalipse 1, do verso 1 ao verso 3. Nós vamos falar de uma forma resumida um pouco a respeito do livro e depois nós vamos entrar na leitura e meditar na palavra de Deus, certo? Então, quando nós falamos sobre o livro de Apocalipse, nós precisamos entender primeiramente a ocasião na qual esse livro foi escrito, que foi entre o ano 81 e o ano 96 depois de Cristo, período do governo do imperador Domiciano, período em que a igreja cristã estava sendo severamente perseguida. Esse imperador, ele intitulou-se Deus e começou a exigir a adoração. E os cristãos, recusando-se a adorá-lo, eram perseguidos e eram mortos. Então vem uma situação de terrível dor e ameaça contra todos os cristãos. E então, João, que era um dos principais líderes do cristianismo naquela época, ele é levado para uma ilha, a ilha de Patmos, ele é colocado ali em exílio para que a sua influência sobre a igreja fosse diminuída, e ali ele está. E o Senhor Jesus Cristo revela-se a ele e ele envia mensagens para a igreja que está no continente, ele envia essas mensagens através da escrita. Essa é a ocasião. O propósito deste livro é de confortar os cristãos que estão passando por ameaça, por sofrimento, por luta. Havia aquela perseguição por parte do império e por trás disso havia uma ação maligna incitando pessoas contra o cristianismo para perseguir e matar os cristãos, amedrontar os cristãos, com o perigo da morte, e alguns realmente eram mortos. E o Senhor então traz essa mensagem através do João com o propósito de dar conforto aos cristãos que estão passando por esse momento de tamanha luta, tamanho sofrimento. E o livro ele é cheio de mensagens de consolo. Você vê, por exemplo, o capítulo 7, verso 17, que diz lá que o Senhor Deus está vendo as lágrimas do seu povo, vendo o choro. Lá no capítulo 8, a partir do verso 3, é dito que as orações que a igreja eleva ao Senhor no céu, essas orações vêm da parte do Senhor como respostas. A resposta dessas orações vem trazendo transformações, revoluções no mundo, né? Os cristãos também são confortados com a mensagem de que Jesus vem para levá-los para um lugar que não há angústia, não há tristeza, não há morte. É um livro de consolo para os cristãos que estão em sofrimento. Feitas essas observações, né, sobre a ocasião e o propósito principal do livro, que é mostrar que o Senhor tem um consolo para a igreja, o Senhor Jesus continua reinando, Ele é o vencedor, Ele está com o controle da história na mão, Ele tem alegria e paz para os seus seguidores, ainda que o momento esteja turbulento. Então, feitas essas observações, nós vamos agora fazer a leitura do capítulo 1, verso 1 até o verso 3 e vamos meditar. Então diz a palavra de Deus aí, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bom, nessa primeira porção do livro nós vemos aí a respeito do Senhor Jesus Cristo cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. Vamos meditar sobre este tema. E nós vemos aqui Jesus cuidando do seu povo e vamos olhar esse tema aí a partir de duas lições. Primeiro, Cristo cuida do seu povo
mostrando o que vão enfrentar. O texto diz aí que é uma revelação de Jesus Cristo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O Senhor Jesus está como que retirando uma cortina e mostrando para o seu povo o que está ali. Ele diz: eu tenho coisas para mostrar para vocês. E o que ele vai mostrar para a sua igreja, de uma forma geral, é que o povo do Senhor está guardado por Cristo e o Senhor vai vencer o mal no final de tudo. Porém, antes que essa vitória final aconteça, alguns cristãos vão precisar acertar as suas vidas, vão precisar abandonar o pecado. Alguns que estão vivendo na tolerância com o erro, com as infiltrações e as manobras, as manipulações do mundo e do pecado nas suas vidas, no meio da comunidade. Esses cristãos extremamente tolerantes com o erro, eles vão ter que mudar as suas atitudes, vão ter que se aproximar do Senhor, eles precisarão se corrigir e por fim o Senhor então virá para trazer a vitória sobre o seu povo. O Senhor Jesus Cristo, ele sempre preparou os seus discípulos para o futuro. Ele falava sempre com os discípulos, ainda que eles não entendessem, mas ele falou muito com eles: olha, nós vamos para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele também dizia: olha, vocês estão sendo enviados e vocês vão como cordeiros para o meio dos lobos. Então o Senhor Jesus sempre preveniu, sempre orientou o seu povo, os seus discípulos a respeito da vida. E o que ele está fazendo aqui é o mesmo que ele fazia nos evangelhos, orientando, dizendo: vocês têm desafios, vocês têm lutas, vocês têm sofrimentos pela frente, mas vocês têm a vitória pela frente. Eu vencerei o mal, eu darei a vocês uma vida de paz, de alegria nos seus corações. Então o Senhor Jesus, primeiro, ele aqui está dizendo que vai mostrar aos seus filhos o que virão. E o livro é essa amostra. O Senhor Jesus revelando que virão pragas sobre a terra, que forças que se opõem, que oprimem o seu povo serão derrubadas, serão destruídas e tal. O livro é essa amostra, essa revelação do Senhor para o seu povo a respeito do futuro. Nós então aprendemos aqui que Jesus, ele não abandona o seu povo na solidão. Ele sabe que algumas situações adversas se levantam contra o seu povo. Essas coisas não o tomam de surpresa. Ele tem o controle da história nas suas mãos. Ele está com o seu povo e ele os prepara para esse momento de calamidade, de dificuldade, mas também para o momento da vitória, da alegria, do triunfo. Vamos para a nossa segunda lição. Jesus conforta o seu povo que enfrentará sofrimentos. Verso 3, há uma palavra muito bonita e muito preciosa, que é, na verdade, uma expressão: bem-aventurados. Assim começa o versículo de número 3. Bem-aventurados. E aí tem algumas características, uma explicação: quem são os bem-aventurados, né? Os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra. Bem-aventurados. Essa expressão significa ricamente abençoados, pessoas possuidoras de uma felicidade plena, eterna, ampla, completa. Felicidade eterna, felizes para sempre. Quem são esses que o Senhor Jesus está dizendo que serão felizes para sempre? Primeiramente, são aqueles que leem as palavras do livro. Lembre-se que essas palavras estão sendo recebidas por João em uma ilha, estão sendo escritas, estão sendo enviadas para as comunidades cristãs que estão em perseguição, algumas se reunindo escondidas no continente e tal. E essa mensagem chegará para eles através das escritas. A primeira coisa aí que nós temos que destacar, que o Senhor Jesus está prometendo uma felicidade eterna, é para aqueles que tomam em suas mãos esses escritos que vão chegar da parte de Jesus através de João para confortar, preparar, orientar e corrigir os cristãos. Aqueles que tomam esses escritos nas suas mãos e leem, levando essa mensagem a um auditório, essas pessoas que são fiéis em transmitir essa mensagem do Senhor, Jesus Cristo tem para eles uma felicidade eterna.
os que são canal da mensagem do Senhor para outros. Mas essa felicidade eterna também não é só para quem leva a mensagem, é também para aqueles que ouvem. Mas não é aquele que ouve de qualquer jeito, é aquele que ouve com interesse, para aprender de Deus, para conhecer a Deus, para receber de Deus o alimento para a sua vida. Esse que está com seu coração aberto para a palavra de Deus que vem para direcionar sua vida e que assim recebe a palavra de Deus, essa pessoa é feliz eternamente, porque o Senhor tem grande felicidade para ela. E finalmente aí o texto termina dizendo que bem-aventurados são aqueles que guardam as coisas nela escritas, as coisas que estão sendo escritas e que estão sendo entregues. A pessoa que guarda essas coisas, ela é bem-aventurada. Guardar aqui significa olhar com atenção, receber, ouvir e praticar. Obediência. Aqueles que ouvirem o chamado do Senhor Jesus a permanecerem na fé, na hora difícil. Esses que permanecerem, que forem obedientes, eles têm uma felicidade gloriosa e eterna reservada para eles, que eles receberão essa felicidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que são obedientes ao Senhor, abrem os seus corações para receber da palavra e vivem essa palavra, para esses o Senhor tem uma felicidade gloriosa, eterna, maravilhosa. O Senhor Jesus tem para eles uma morada onde não há angústia, não há luto, não há tristeza, não há dor, não há mais morte. As perseguições chegarão ao fim. O que nós temos como lição para nós aqui, então, é: leve a mensagem do Senhor adiante. Não deixe ela escondida no seu coração e não se aposse dela unicamente para você e para sua família. Leve a mensagem do Senhor adiante. Leve esperança do Senhor ao coração das pessoas que estão ao seu redor. Compartilhe com as pessoas de que o Senhor tem promessas de vida eterna, de tempos melhores, se não aqui, mas na eternidade. O Senhor tem promessas de tempos melhores para aqueles que creem nele, que andam no seu caminho, na sua obediência, que vivem para ele. E o outro desafio é obediência. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas às vezes elas ouvem sem interesse, ou às vezes eles ouvem apenas para procurar erros, defeitos, algum motivo do qual eles possam criticar. O Senhor tem bênçãos, alegrias verdadeiras e eternas para aqueles que recorrem à palavra, que se voltam para a palavra, mas para vivê-la, para passar pela maturidade, para amar mais ao Senhor e para obedecer o Senhor de todo o coração. Viva uma vida de obediência ao Senhor. Bom, eu queria terminar dizendo: o Senhor Jesus está cuidando de você. Ele está cuidando do seu povo. As lutas vêm, as incertezas existem para nós, não para o Senhor Jesus. De tudo ele está ciente. Ele tem o controle da história nas suas mãos e tem preparado para você um futuro glorioso. Confie no Senhor. Abra o seu coração para receber esse conforto que vem do Senhor para você. Olhe para o Senhor, que tem promessas de vida eterna, de paz, de vitória para você. Creia nesse Senhor que continua no trono, continua governando, continua reinando no céu, conduzindo a história, ainda que as coisas não estejam muito fáceis na terra. Deus abençoe ricamente a sua vida, encha seu coração de paz nesse dia. Vamos falar com o Senhor. Ó Deus maravilhoso, justo e eterno. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso e nós queremos te servir, nós queremos te adorar.
Nós queremos derramar o nosso coração e a nossa vida aos teus pés e ter a nossa fé fortalecida, a nossa esperança renovada em ti. Em nome do Senhor Jesus, segura em nossas mãos e nos conduza ao Pai. Assim nós te pedimos, em nome do teu Filho, Cristo nosso Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe imensamente a sua vida.